Minha mãe Mococa estava no processo de conversão, me ligou, falou: batizei. Eu falei: como assim batizou? Você já é batizada. Porque a gente seguia o catolicismo não frequente, né? Não frequentava. E a minha mãe, professora, já tinha lido tanto. Eu falei: nossa, você ficou burra depois de velha, vai dar dinheiro para pastor? Como assim? Você já leu sobre todas as religiões? Foi em várias, né? Foi no esoterismo, foi em Seixonoye, foi em várias religiões. Eu falei: e agora isso? Porque o preconceito que eu tinha, a ideia pré-estabelecida quando você fala evangélico, era dar dinheiro para pastor. Então, foi na hora, a primeira coisa que eu associei. E aí ela: não, filha, não tem nada a ver. E eu fiquei muito brava, desliguei, mas também ela é adulta, nem eu morava com ela, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Desliguei. Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de acrescentar fé, virtude, conhecimento que edifica e conecta. Seja bem-vindo para partilhar essa mesa aqui com a gente. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com Mayra Dias, uma irmã em Cristo querida, que trabalha com comunicação, está ali envolvida, engajada na Igreja Voz, na parte da comunicação, no podcast CRI, né, no Pod CRI, Pode crer. que é excelente, muito bom. Inclusive, depois já vou deixar aqui os links para você ir lá acompanhar vários papos assim que vai edificar muito a sua vida e conectar ou te ajudar a conectar mais com o Senhor e com o reino de Deus, ok? Seja bem-vinda, Mayra. Obrigada, muito obrigada. Um prazer estar aqui, uma honra, um privilégio. E debutando, né? Primeira vez como convidada em um podcast. Que maravilha. Hum. Gente, eu quero aproveitar, já pedir para você se inscrever no canal, dá um like aí, curte, comenta sobre os assuntos que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre comunicação. A Mayra tem trabalhado com isso há anos, assim, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de muita mídia, hoje democratizou a mídia de uma forma nunca antes. Então todo mundo pode aparecer para o Brasil inteiro. Antigamente era só quem estava ligado em uma rede de TV, alguma coisa do tipo. Hoje não, todo mundo viraliza. E é muito importante isso, e principalmente eu entendo que a gente, no meio cristão, muitas vezes a gente tem um pouco de barreira com determinadas coisas, mas nós não podemos. O mundo muda e a tecnologia avança e a gente precisa estar nessas plataformas, a gente precisa se comunicar bem. Por quê? Porque tem muita gente se comunicando bem, às vezes, fomentando princípios ruins, às vezes influenciando para o mal, e a gente precisa influenciar para o bem. Então, eu quero te desafiar, fica com a gente aqui, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. É, vou pedir para Mayra compartilhar um testemunho muito legal aqui de conversão que eu ouvi. Ela dizia: "Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também", e é uma pessoa que pode agregar muito à sua vida, tá? Em nome de Jesus. Se você quiser nos apoiar, continuar produzindo conteúdo de qualidade, por favor, entre em contato com a gente, nos apoie para a gente continuar, proclamando o evangelho, trazendo pessoas bacanas aqui para que a gente possa fomentar os valores e os princípios do reino. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a nossa convidada especial. E olha só, o primeiro podcast que ela participa. Estou me sentindo aqui honrado, aqui feliz. Falei: "Ó, que legal, que bacana". Bom demais, muito bom. Mayra, compartilhe um pouquinho de você, da onde você da sua formação, por favor. É uma história muito boa essa, porque eu vim de São Paulo. Na verdade, eu nasci aqui, mas eu nunca tinha morado até os meus 18 anos. Que a minha mãe é a mais velha de 8 filhos, e a família dela também saiu do interior e veio para Ribeirão. E aí ela decidiu ir para São Paulo estudar, casou, só que ela perdeu a primeira filha. Então, quando ela engravidava, ela vinha para Ribeirão para ter, por conta da minha avó estar aqui, era um apoio. E depois ela voltava para casa. Então foi muito louco, porque eu só nasci, mas nunca tinha morado aqui, né. Então vivi a vida toda em São Paulo, morei em 2 bairros muito culturais que, típicos, né, de culturas específicas, porque eu morei na Liberdade, estudei lá a vida inteira, então tenho paixão pela cultura oriental, e morei a vida toda, a maior parte da minha vida no Bexiga, que é bairro italiano, né. Não, que rico. É, muito legal. E depois eu vim para cá e larguei sonhos, larguei um monte de coisa, saí muito cedo de casa, debaixo de desobediência de pai e mãe, dentro de conflito de família,
não aguentei o tranco, fiquei muito mal, com depressão, porque tinha rompido sonhos, né, enfim, você dá um corte numa vida que você esperava e dá um looping, muda tudo. Fiquei mal, fiquei ruim mesmo, com depressão. E aí, para sair de depressão, comecei a me maquiar, porque eu sempre desenhei, eu ia ser estilista, né. Desde pequena eu desenhava, fiquei 1 ano na Santa Marcelina, no curso de moda, então era a minha paixão. E aí eu vim pra cá, mudou tudo, e aí pra parar de ter o sentimento de autocomiseração, eu comecei a me maquiar. Aí eu tinha uma tia que ficava hospedada na minha casa, ela ia de Ribeirão para São Paulo, ela tinha uma clínica de estética aqui em Ribeirão, que era atendia as clientes e também era escola, né. E ela falou: "Ai, vai trabalhar comigo", e eu comecei a me maquiar, ela fazia os cursos no Senac em São Paulo e ficava hospedada na minha casa, então depois eu via as apostilas, né, então eu devorava as apostilas dela, então eu fazia maquiagem em mim muito, treinava demais em mim, não saía, né, minha mãe não deixava sair maquiada, porque desde novinha fazia isso. E aí só treinava, estava craque. Então, quando eu vim para Ribeirão, eu falei assim: "Nossa, eu preciso parar de ter esse sentimento de dó de mim mesma", porque chorar aliviava, né. A gente fica com aquela síndrome que o Augusto Cury fala, né, síndrome do pensamento acelerado. Então eu pensava tanta besteira, a minha cabeça era assim, tipo 500 pensamentos por segundo, então nem dormia. Quem passa por problemas mentais sabe disso, né. É terrível, um ataque na mente. E não tinha consciência, porque também não era convertida. Mas eu falei: "Eu vou fazer a maquiagem para eu sair disso, para me dar um ânimo", porque aí você passa muitos produtos, né, são uns 15 produtos, uns 15 passos, então dá 1 hora. Aí eu falei: "Não, eu vou fazer, porque aí eu não choro, porque dá trabalho fazer de novo ou retocar, e também porque eu olho no espelho e me vejo mais pra cima, mais animada". E isso eu fui fazendo, e como ela tinha clínica de estética, coincidentemente ou coisas de Deus, né, a professora de maquiagem foi embora para a França. E eu já era formada no magistério essa época, então já tinha didática, facilidade de didática. Na minha família tem muitas professoras. E aí a minha tia falou assim: "Você vai ser a professora de maquiagem". Eu falei: "Não, imagina!", aquelas coisas que a gente tem, né. "Não é pra mim, eu sou tão jovem, eu só tenho 19 anos, 20, né. Como eu vou cobrar de alguém?", porque minha tia cobrava, eu estava formando uma mulher, uma profissional que já era dona de salão, a aprender um ofício. Então achei muito sério. Então mergulhei mais ainda nas apostilas, estudei, falei: "Então vamos embora". E aí abracei. E aí quando você tem propósito, acaba a doença, né. Comecei a caminhar, ter um propósito de novo, e aquilo cresceu, e eu falei: "Gente, que legal, né, que máximo". E aí fui parar no Senac, super nova, passei num teste lá, porque a professora engravidou, e aí eu passei no teste para ser a nova maquiadora. Aí o Senac abre muitas portas, então fui parar na Unilever, fui parar na Johnson, Boticário, e dessas casas todas me apaixonei pelo Boticário, e fiz de tudo para ficar lá, né. Então eu dava muito curso de automaquiagem para as clientes, era freelance, ganhava apenas R$ 20 por curso. Comece, mesmo que pequeno, mesmo que for o que menos te paga, mas se é sua paixão, faça por onde, né. Eu tinha o Boticário pagando R$ 20 por curso, enquanto a Unilever me pagava 200. É muita diferença. Mas eu senti uma paixão, assim, pelo Boticário. Era para ficar, né, era um tempo para ficar lá, e realmente foi um tempo maravilhoso, e passei a ser a maquiadora oficial. Então eu dava os cursos para as clientes, mas também preparava toda a equipe, né, treinava a equipe para vendas de maquiagem. Estando lá, pode contar tudo já? Pode, lógico, claro. Agora é outro episódio, é como eu fui parar na televisão. Que legal. Estando no Boticário e dando os cursos de maquiagem, né, uma diretora de um programa de TV de vendas, aqueles programas de vendas que eram rapidinho, né, 30 segundos, "vem pra cá", varejo eletrônico que a gente chama, ela fez permuta com o Boticário, então ela ia até lá e em troca a gente anunciava algum produto, algum lançamento, e ela pegava maquiagens para os apresentadores. E o meu empregador, né, o dono da franquia falou: "Mayra, é você. Você fala bem, você que vai lá, você vai gravar esses episódios aí com a diretora". Eu falei: "Tá bom", e fui. Pra mim tranquilo, nunca tive problema com câmera, né. E aí a gente começou. E nisso ela é uma pessoa persuasiva de área de vendas, né, totalmente comercial, de um programa de vendas, então pensa como ela era, né. Um beijo, Verusca. Ela começou a ficar no meu pé. "Você vai ser minha apresentadora, você vai estar no meu time".
E eu falei: "Meu Deus, essa mulher é doida, né, imagina, de novo com medo", eu não tinha noção, uma visão tão limitada, né, a gente não enxerga, né, a visão ampla do que Deus tem pra gente, vai fazer. Então eu ficava assim: "Não, mas eu, quem sou eu?". Só que ela ficou tanto no meu pé, e eu sempre fui muito empreendedora. Falei: "Tá bom, deixa eu tirar um trocado com isso, deixa eu aproveitar da situação". Eu vou aproveitar nas minhas férias do Boticário e vou lá. Eu experimento, ela vê que não é para ser, eu também já sei que não vai ser para ser, eu achava que não tinha nada a ver, né. Então, mas eu falei: "Vou nas férias e me gera um lucro ainda". E fui. Aí ela falou: "Olha, o teste é o seguinte, o apresentador oficial vai gravar no lojista, você vai gravar em seguida. Esse vídeo vai vir para minha mesa e eu vou ver se foi bacana". Falei: "Tá bom". E fui achando o máximo, né, porque é algo totalmente fora da rotina, e aquele glamour de TV, de equipe, o apresentador impecável do meu lado, Micael, maravilhoso, um comunicador famoso aqui em Ribeirão. E todo de terno e perfumado, eu: "Gente, que eu tô fazendo aqui? Que legal!". Então não tinha um peso nenhum de preocupação, de nervoso, eu não tinha técnica nenhuma, era totalmente espontâneo o que eu estava fazendo, e fui me divertir. E é assim que eu comecei a gravar, e eu tinha muita técnica de vendas, porque eu já ensinava as técnicas para as meninas, né, e é uma franquia que você recebe muita técnica e muito boa ainda por cima. Então eu já sabia que ia ser bacana falar disso no cliente, então já olhei o que era o produto, me preparei. E é tão desafiador, porque você precisa olhar para a câmera e fica um menino ali do lado com os dedos contando os minutos para acabar. Você tem que acabar certinho o "vem pra cá", ou o telefone, ou o endereço, o fechamento que hoje a gente chama de CTA, você tem que acabar certinho com o último dedinho dele descendo, para dar cravado os 30 segundos, né. Quer dizer, naquela época ainda não tinha os cronômetros Não, digitais. não tinha, era o rapaz do lado do cinegrafista, câmera super pesada e o menino do lado. Então, o seu olho, ele tem que ficar assim, produto, o que eu falo, a organização do discurso, chamada para venda, sem texto prévio, você que tinha que improvisar na hora. Então era muito, desafiador para quem não tem improviso, sabe. E eu era uma pessoa assim, sou, graças a Deus, eu tenho o dom da criatividade, né, então o improviso vem. E lógico que hoje com técnica você prepara improvisos, né, que aí você aprende isso em oratória. E fui e fiz e deu certo. E aí quando eu cheguei nas 6 da tarde, no final do dia, gravei alguns clientes e ela: "Você não vai acreditar, cliente ligou falando que quer o seu vídeo, não o do apresentador". Aí eu: "Meu Deus, que joia", né, eu deslumbrada, cansada, exausta, porque é cansativo, é um atrás do outro, então é de hora em hora, você vai em vários clientes, né, e deslumbrada e ao mesmo tempo, e aí ela falou isso, eu falei: "Meu Deus, e o que que você vai fazer?". Ela: "Eu vou pôr no ar". Falei: "Não, pelo amor de Deus". E aí minha cabeça, né, a gente levanta problemas, né. Não tem problema e a gente levanta e: "Mas o meu empregador vai ver, eu vou perder o emprego". Imagina, eu estava de férias, nem ia dar nada. E ele nem assistia, eu acho, esse programa, né. Mas enfim, aí eu falei: "Deixa eu conversar com ele primeiro, né", mas a honra, o respeito por estar na casa, não queria fazer nada escondido, né. E aí conversei com ele, ele falou que tudo bem, porque era uma vez por semana só, então ele me presenteou, e ainda ele ficou com medo de eu sair, ele me promoveu. Ó, Então eu penso que toda a carreira de comunicadora já era um presente de Deus. Eu já fico olhando com esses olhos de que não foi à toa, né? Porque todas essas portas abertas dessa maneira é sobrenatural. Eu não fui atrás. Então, tudo que eu fui ganhando de técnicas de comunicação, eu vejo que para hoje era para esse fim. Era para chegar em como está hoje, para ajudar pessoas a destravarem na comunicação para falar de Deus. Hoje eu entendo, só que quando está construindo, você não tem essa percepção, né, você não tem essa macrovisão. E fui e construí uma carreira linda, e aí conheci tanto no Boticário quanto no Oferta Mix, no SBT, eu conheci as pessoas que eu admirava na época, né, os ídolos de cada área, né. No Boticário eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando Torquato, que na época era um maquiador que era o auge em maquiagem, ele era referência, e preparei pele para ele, então é como você preparar algo para o seu mestre. Então isso para mim foi um ganho, eu falo: "Nossa, que conquista, que alegria, como que Deus foi fiel comigo, né, como realmente fortalecendo ali em ser determinada, em ser corajosa".
E aí no Oferta Mix conheci o Ciro Bottini, que era referência em vendas de varejo eletrônico no Rio de Janeiro, né, no canal de vendas no Shoptime. Então até hoje ele é uma referência, dá palestras, e trabalhei com ele, fizemos apresentação no programa na época. Então foi incrível. E aí passado esse tempo, muito tempo em 2 empresas fortes, né, eu resolvi sair, eu falei: "Ah, agora eu vou fazer carreira solo, então vou ser consultora de empresas", porque eu tive essa experiência, me formei depois em publicidade, porque eu falei: "Nossa, une as 2 carreiras, eu consigo ter, comunicação social para um e a vendas do outro", então achei bacana fazer publicidade. Coincidentemente, eu nasci no dia 1º de fevereiro, tá fresquinho aí meu aniversário, fiz 49 Nossa, é anos, verdade. só tenho 3 dias de 49 anos, olha Nossa, aí. parabéns. Deus Obrigada. abençoe. Continue te Amém, abençoando, em nome de amém, Jesus. amém. E o dia 1º de fevereiro é o dia do publicitário, né, e eu não vejo isso também como acaso. Eu falo: "Ai meu Deus, eu nasci para propagar o evangelho", todos nós, tá escrito isso na Bíblia, mas ser tão literal assim, e é uma das características de Deus que eu amo falar comigo com literalidade. Comigo ele fala com literalidade. E eu penso: "Tá, é uma comunicação infantil", porque o literal é da criança, né, mas é para que não fique nada subentendido e eu entenda bem. Então ele trabalha dessa forma, nós 2 temos essa comunicação. E aí fui fazer a publicidade, descobri isso, amei e comecei a ser consultora de empresas, dar consultoria em empresas, então passei por várias empresas com nomes bons aqui em Ribeirão, farmácia de manipulação muito famosa, conceituada, criei o método de atendimento, uma marca de cosméticos, além de criar missão, visão e valores, me tornei a modelo da marca, né, então e venho passando por essa trajetória. Clínica de estética, né, transformando a turma da recepção, porque a gente vê que tem perfis comportamentais diferentes e com treinamentos de comunicação a gente dá técnicas para que elas adquiram um pouco mais de influência, de comunicação, de empatia, e estou fazendo isso. E fui para o digital, porque eu falei: "Gente, hoje em dia as páginas amarelas é o Instagram, né, para quem não conhece, a gente entrega idade quando fala de páginas amarelas, né, a lista telefônica dessa grossura. Hoje em dia você é visto ali, é uma vitrine e tem uma oportunidade de ter produtos e alcançar muitas pessoas, né. Hoje quando você orou e falou dos métodos, e eu penso: "Onde Jesus estaria?". Ele estaria onde está acontecendo coisa ruim, ele estaria com quem está se perdendo, porque ele sentava com beberrões e comilões, com prostitutas, né. E onde a gente está vendo tudo isso muito visível? Na internet, a gente vê no Instagram, nas redes sociais, a gente vê que tem muita, eh, perda de valores, não é? Muita distorção de valores, de princípios. E onde você pode ser luz? Porque a gente foi chamado para ser luz, ser candeia, não para se esconder, né. Então eu via muito preconceito e ouvia de irmãos na fé falando: "Ai, mas não é do Senhor, é do inimigo", como foi um canal de TV, e eu já ouvi gente sábia falar: "Perdemos o canal de TV, de tanto com a nossa boca declarar que era do inimigo, consolidou". Então eu creio que não, a seara é Ele grande, tomou posse, né. ele tomou posse, então a seara é grande, os trabalhadores são poucos e o reino de Deus é conquistado por esforço. Então que sejamos luz ali no Instagram, que sejamos luz no Facebook, que sejamos luz na nossa casa, com o nosso vizinho, mas a comunicação pública era um ministério do Senhor Jesus. Era. Então, eis-me aqui, treinando e fazendo com que a comunicação seja acessível, chegue principalmente às mulheres, mulheres cristãs que estão travadas, porque tem muitas. Que bênção, minha irmã, que bom te ouvir, que legal. Eu estava pensando enquanto você falava, que a minha cabeça vai borbulhando. Eu Imagino. fico escrevendo aqui, porque eu tenho TDAH, então eu tenho que escrever para eu não me perder. Mas ó, eu estava pensando aqui, que legal, 2 coisas, uma que eu me identifiquei com você por 2 coisas. Você falou que você nasceu aqui e depois foi para São Paulo. Eu É. nasci em Brasília e depois fui para Paraíba. Eu só nasci, né, fui conhecer Brasília com 27 anos só que eu fui Olha conhecer só. meu pai, enfim. E outra coisa legal é porque você falou da sua mãe esteticista, a mãe Uhum. da Bruna é cabeleireira. É. Aí a Bruna um tempo ingressou
na caminhada de estética e tudo, mas não gostou e Aham. tudo, e depois acabou, deixando de lado. Que Mas que joia. legal, olha só, né. E É. deixa eu te falar uma coisa, quando você falava também, Maia, eu fiquei pensando, o maior comunicador é o Senhor. Deus, ele se comunica de maneira maestral e ele consegue se fazer entendido para todo tipo de pessoa. Hum, Ele fala com cada um entendi. exatamente como é a melhor forma da pessoa entender. Você falou: "Ah, Deus fala comigo É. de maneira literal", né. Que Sim. legal. Mas ó, vamos caminhar nesse sentido agora, compartilha, né, um pouquinho da sua olha o vício. O vício, né. Né, É, né. né. Viu, gente, deixa eu já falar antes que eu me esqueça, depois apesar que talvez a Mayra fosse falar, a Mayra tem várias ferramentas que você pode adquirir para você melhorar sua comunicação. Eu já vi lá, entrei no perfil dela e vou adquirir a minha lá, o e-book que tem lá, eu só não ti ainda não consegui, não tive tempo ainda, por causa das meninas, mas eu vou A gente te adquirir. manda É. ele, a gente te presenteia Ai, ele, que viu? maravilha, obrigado. Com os Mas vícios de linguagem, para parar com essa sabotagem dos vícios de sim, linguagem, né. sim. E compartilhe um pouquinho, minha irmã, a respeito como é que foi sua conversão? Ai, é bem bacana também, é uma história impressionante. Deus vai cercando a gente. Sempre que eu converso com alguém que tá percebendo sinais do Senhor, que tá querendo entender e se aproxima de mim, eu falo: "Começa a dar atenção aos sinais, porque é Ele que tá te querendo, e Ele se aproxima, e aí tem um encontro mútuo, porque você vai querer e Ele vai querer e vocês vão se encontrar", mas Ele vai cercando, né. E eu trabalhava no Boticário, visitava várias lojas. Uma das lojas, uma das moças estava se convertendo, converteu. E cada vez que eu ia, e eu demorava para ir, né, uma vez a cada 2 semanas, ela: "Você precisa conhecer Jesus, Jesus mudou a minha vida, Jesus é maravilhoso". E eu fui vendo o processo, porque ele transforma no físico, no mental e no espiritual, né, nos 3 âmbitos, né, no corpo, na alma e no espírito. E eu fui vendo, a aparência dela foi mudando, as vendas dela foram mudando, porque aí gosta mais de pessoas, conversa com pessoas, isso gera vendas, não tem como, né, é resultado. É o fruto da árvore, como a gente vê na palavra. E aquilo eu fui vendo, fui ficando impressionada, e eu falei: "Gente, tá". Só que ela dizia uma frase, que eu não entendia, porque ela falava assim: "Ó, Jesus mudou minha vida, mudou minha família, eu tô melhor, tô vendendo melhor, eu tô mais saudável, eu parei de beber, eu parei de fumar". Porque o diabo te humilha, mas Deus não. E aí ela falava todas essas coisas, mas essa frase eu falava: "Ai, Dani é tão legal, é tão boazinha, mas nada a ver falar isso, até parece que o diabo me humilha". Eu pensava isso. E não entendia, eu não tinha consciência dessa frase. Então eu ia embora para casa, achava ela legal, deletava essa outra frase, nem ligava. E isso foi sendo um ciclo. Simultaneamente minha mãe mococa estava no processo de conversão, me ligou, que foi onde você ouviu o testemunho, ela me ligou e falou: "Batizei". Eu falei: "Como assim batizou? Você já é batizada". Porque a gente seguia o catolicismo não frequente, né, não frequentava. E a minha mãe, professora, já tinha lido tanto, eu falei: "Nossa, você ficou burra depois de velha, vai dar dinheiro para pastor, como assim? Você já leu sobre todas as religiões, foi em várias, né, a gente foi no esoterismo, foi em Seixonoye, foi em várias religiões". Falei: "E agora isso?", porque o preconceito que eu tinha, a ideia pré-estabelecida quando você fala evangélico, era dar dinheiro para pastor, então foi na hora a primeira coisa que eu associei. E aí ela: "Não, filha, não tem nada a ver". E eu fiquei muito brava, desliguei, mas também ela é adulta, nem eu morava com ela, quem sou eu para falar alguma coisa, né. Desliguei. Eu estava morando numa kitnet em cima de uma igreja. Então eu penso que a gente não enxerga o mundo espiritual, mas ele tá ali, é igual colocar o dedo na tomada, a força tá passando, a corrente elétrica tá ali. Você não deixa sua filhinha Zoe colocar o dedo na tomada, porque ela vai tomar um choque. A gente não enxerga, mas existe. O mundo espiritual é a mesma coisa. Então eu morava na kitnet aqui embaixo, louvor todo dia, né? Porque era ensaio, era culto. E eu creio que já também era um dos sinais que já estava me cercando, Deus me cercando. Só que eu estava assim, livre, leve e solta, saída de um relacionamento longo que eu perdi a minha juventude, se for ver, porque eu fiquei dos 19 aos 30. Então eu queria resgatar algo que eu tinha perdido, estava bem financeiramente, então eu ia pra balada direto, né. E tô lá na balada, com a minha cerveja na mão, já tinha começado minha faculdade de publicidade,
Tô lá toda leve, feliz, e de repente eu escuto assim dentro de mim: "Imagina se seu pai estivesse aqui". O meu pai, ele era 50 anos mais velho que eu. Ele já casou aos 42. Então ele era de uma mente bem conservadora, ele era de 1928. Então eu pensei: "Se meu pai entra e me vê", ele ainda estava vivo em Mococa. Eu já olhei para minha roupa e já tive consciência, que é uma coisa que a gente não tem antes do Senhor, uma consciência avivada. Então eu já pensei: "Meu Deus, e eu fazendo publicidade?". Eu olhei a roupa e eu já entendia isso, a comunicação não verbal, os símbolos, né. Então uma saia curta, uma blusa de costa de fora, um salto alto e a hora que eu olho para minha mão, uma cerveja com um nome bem sugestivo. Aí eu já larguei a cerveja, porque eu pensei: "É isso que eu tô demonstrando, é isso que eu tô propagando, é isso que eu tô comunicando". Só que isso é fração de segundos, né, você pensa muito rápido. Eu ouvi a primeira frase: "Imagina se seu pai te visse assim". Aí já me deu um choque. Aí veio a segunda frase em seguida de eu olhar tudo isso: "Seu pai não tá, mas eu tô. O diabo te humilha, mas eu não". Aí eu falei: "Meu Deus, a frase que eu não entendia". Aquilo é o dínamo, né, hoje que a gente estuda a palavra e tem revelação, a gente sabe, fez um pá, é o boom do Senhor ali, rasgou o véu, eu pus a Uhum. cerveja de canto, eu fiquei com vergonha, eu falei: "Eu não quero mais essa vida pra mim, o diabo tem me humilhado". Imagina, eu estava indo com a intenção de conhecer alguém pra casar, porque meu sonho, meu desejo era ter uma família. Mas olha que burrice, que engano o meu, ir achar marido em balada, com a roupa que eu estava. Que tipo de pesca eu estava fazendo, não é verdade? Só que a gente é cego, né, eu era cega, totalmente tola. E aí saí dali e comecei numa luta, porque é uma luta da carne contra o espírito. Porque a carne está acostumada, tem hábitos, então você precisa começar a trocar, lavar sua mente. E a minha amiga, eu contei pra ela, e ela falou: "Nossa, Mayra". E aí ela começou uma força-tarefa. Deus levantou essa moça para ser, assim, uma ajudadora da minha conversão, que eu vejo que é o amor de Deus mesmo, porque eu falo: "Gente, como assim, né?". Então ela me ligava e falava assim: "Vamos na igreja?". E aí o dia que eu tinha preguiça, porque eu falava: "Nossa, nada a ver". E o sábado, nossa, o sábado é o dia da balada, e punha música. Aí eu falava: "Ai, Dani, não sei". "Ah, eu já tô aqui embaixo". E eu muito educada, eu falava: "Ai, eu não vou falar pra ela ir embora, ela tá aqui embaixo, né". Aí eu ia. Então eu comecei a afirmar, aceitei Jesus umas 3 vezes, porque quando eu falo assim, quem Toda já vez toda vez tinha apelo, você é. ia lá. Porque falava assim: "Quem fez essa oração pela primeira vez?". E a oração não era idêntica, porque não é ritual, né, Deus é vivo, então as igrejas evangélicas é um Deus vivo, vai falando da base de Romanos, que é aquele que aceita no seu coração e confessa com a sua boca, mas cada vez era um tipo de apelo, né. Se você ouviu essa mensagem e ela te tocou como tocou a moça do fluxo de sangue, aceite Jesus, e eu ia lá. Se você ouviu essa mensagem, aceite essa moça, como foi o mendigo, né, como que foi o da mão ressequida, eu ia lá de novo. Eu aceitei umas 3 vezes até entender. E essa minha amiga, ela ia comigo e eu via que ela dava umas risadinha, né, porque vinha o pessoal da igreja dar o panfleto para quem aceitou pela primeira vez, né, e eu chorando, eu só chorava. E aí ela fazia assim, ó, tipo: "Não precisa não, né, ela já aceitou, é a terceira vez que ela tá aceitando". Até o dia que eu falei: "Dani, eu não entendi". Daí ela falou: "Não, a base da oração é a mesma, você já entregou sua vida para Jesus". E foi assim. E aí eu senti muito forte de estar com os jovens, porque era aos sábados. E o sábado era o dia de luta para mim, para não ter recaída, e eu também comecei a ter compaixão, porque à medida que você vai conhecendo o Senhor, você vai tendo compaixão, porque você está assim, olhando só para o umbigo, depois você começa a olhar mais reto, aí você começa a ampliar a visão para as pessoas, né? É isso que ele faz, o amor de Deus e a graça faz isso, né? E eu falei: "Nossa, esses jovens, eu não vou deixar eles passarem pelo que eu passei". Porque é um engano, né? Na balada é um abismo chamando o outro, né? É beijo, é droga, é sexo, é tudo errado. E aí eu falei: "Eu não vou deixar, então eu vou firmar". E aí eu virei tipo uma auxiliadora dos pastores dos jovens. Fiquei firme lá, fazia tudo que precisava, ia nos acampamentos, e Deus restaurou a minha juventude perdida. Eu entendi isso, né, então passei a cantar, dançar com liberdade, sem vergonha, amando o Senhor, desprendida, como um jovem.
E a palavra de Deus fala: "Jovens, sois fortes no Senhor". E eu falo para o Celso: "Você quer ficar forte no Senhor? Pega essa palavra de jovens sois fortes no Senhor", porque ele precisa ser forte, porque as tentações na juventude são muitas, né. Então o jovem precisa ser muito forte. E eu falei: "Gente, é isso, e eu vou fortalecer", e o Senhor me permitiu isso, conviver com os jovens para ficar fortalecida nele, amadurecer. Aí eu entendi como era o padrão de uma esposa cristã, o namoro cristão, porque eu tinha isso totalmente distorcido na minha cabeça. E comecei a pagar o preço. Eu ouvia muito Josué Gonçalves. Hoje ele fala para a família, mas na minha época de convertida era um namoro cristão. Você vê que ele foi evoluindo também, né, ampliou. E aí ele falava: "Não pode beijar, não pode não sei o quê", e para mim era surreal, loucura. E eu falava: "Tá bom, eu vou fazer, eu vou seguir essa receita". Porque eu comecei a ter um entendimento de que o marido ia ser uma bênção, eu ia ganhar uma bênção, a bênção da família. Só que se eu não tivesse feito a faculdade, era como um diploma. Eu falei: "Se eu não fizer esse curso, essa faculdade, eu não vou ganhar esse diploma". Eu comecei a encarar assim. E eu falei: "Eu vou fazer, vou prestar atenção onde eu tô errando". E fui pagando preço, fazendo tudo o que precisava, tendo vida santa, e orando, e jejuando, e todo apelo que tinha: "Quem quer casar?". Tanto que hoje eu amo orar pra quem quer casar, eu falo: "Vem aqui", porque eu já Deus preparando o Celso lá. Deus preparando os céus. E a nossa história é tão linda, porque ele já ia na igreja, não era convertido, ele trabalhava para a pastora Marina. Um beijo, pastora Marina, nossa, que bênção nas nossas vidas. Ele fazia o artesanato para ela, né, ele já trabalhava fora na prefeitura e fazia antes você fazia só os artesanatos, né, amor? É, ainda não tinha passado no concurso. E um artesão, assim, maravilhoso, as peças, e eu nunca vi ele. E eu vivia na igreja, porque como eu entendi que eu tinha que ficar, né, com essa vida regrada, eu estava em todos os ministérios. Intercessão, ministério das crianças, no Kids, ensinando as crianças, porque cada área que eu via que eu tinha problema, eu falava: "Como que eu resolvo isso?". É com o ministério. Então eu queria aprender mais da palavra, eu falei: "Eu sou professora no Kids, porque aí eu tenho que estudar para passar para eles, então eu vou aprender". Então eu ia. É o Ministério de Artes, eu amo interpretar, eu tenho que estudar o personagem, então eu vou saber mais, eu quero ir. E comecei, então eu vivia na igreja, Ministério de Marketing, porque já estava fazendo a faculdade, e estava lá sempre, eu falei: "Gente, como que eu nunca vi ele lá?". Então estava um processo acontecendo com ele, um processo acontecendo comigo. E passei por uma desilusão dentro da igreja mesmo, um engano, e eu fui tão guardada, Deus me guardou tanto, que eu falei: "Meu Deus, eu tive um livramento que foi, assim, absurdo". E qualquer pessoa na minha idade, eu estava com 37 anos, eu fui chamada pela pastora para interromper uma amizade. Eu pensei: "Gente, para qualquer outra pessoa isso é surreal, né, porque no mundo, como você vai obedecer a um estranho que não é teu parente, que fala: 'Olha, não é mais para você andar com essa pessoa'. Não ande mais com ela". Eu estava com a intenção de namoro e ela deu uma repreendida. E eu fui para casa arrasada. Eu falei: "Eu vou obedecer", porque eu sou obediente. Eu falei: "Senhor, mas pelo amor de Deus", foi a oração mais apelativa que eu fiz em relação ao amor da minha vida. Eu falei: "Eu não aguento mais não, aos seus olhos eu sou uma menina, mas aqui eu sou velha. Eu tenho 37 anos, eu quero um casamento, se o senhor tem para mim? Então, pai, por favor, abre os meus olhos, abre os olhos dele e também confirma, viu, testifica, por favor, porque eu não quero levar bronca de novo da pastora, né, testifica no coração dela, na família do moço". Orei, chorando, apelando, chateada, mas obediente. E aí passou pouquinho tempo, uma amiga nossa da igreja falou: "Você conhece o Celso?". Eu falei: "Não". "Ah, o Celso faz o artesanato para pastora". Eu falei assim: "Como assim que eu não conheço? Eu não saio aqui da igreja". Mas você vê, Deus estava preparando, tem que ser na hora certa as coisas, né. E eu achei muita graça, porque uma outra pastora falou assim: "Ah, nós estamos orando por um rapaz aqui da igreja, porque ele terminou um relacionamento longo e ele falou que agora ele vai aproveitar e ir na balada. Então nós pegamos firme, chamei umas moças, tem um grupo de oração orando pela vida dele". Deus cruza orações e propósitos, né? Principalmente ele sabe que um vai levar o outro a Deus, né? Mais perto de Deus. E aí, a hora que eu vi o Celso de primeira, eu já falei: "Ai, meu Deus, que lindo!". Fiquei apaixonada, né. Já fui orar, falei: "Senhor, me ajuda a minha ansiedade não estragar tudo. Deixa eu seguir o manual do Josué Gonçalves", porque ele tinha uma lista, né, o Josué Gonçalves tinha uma lista. E aí a gente começou a se falar no Facebook. Facebook?
Começamos, não parava. Pai, eu apaixonada. Eu falei: "Meu Deus, o físico eu já tô apaixonada, as conversas maravilhosas, um homem firme, né, que sabe o que quer", porque eu ainda joguei um verde, né, comunicadora, né, cheia das técnicas de vendas, eu joguei um verde, eu falei: "Deixa eu ver se é ele mesmo". Eu falei: "Ah, e se essa amizade prosperar?". E aí ele respondeu assim: "Como assim prosperar? Não tem volta". Nesse não tem volta, as perninhas tremeram, né. Falei: "Pronto, é ele, é ele". Aí peguei mais firme ainda na oração, mas com aquele temor do Senhor, fui conhecê-lo na sala dele na igreja, conversamos um tempão, e aí na hora de ir embora, dei o checklist. "Olha, então, ele falou assim: "Como que funciona?". E eu falei assim: "Olha, não pode beijar na boca, tem que andar junto, tem que vir no culto, tem que não sei o quê". Eu fui dando uma lista de chatices, porque o Josué Gonçalves falava que se o moço passasse por esse teste, era o moço, era porque ele queria mesmo, era o moço de Deus, porque não tinha segundas intenções, né. E eu seguindo ao pé da letra. Mas só que eu não esperava que ele fosse responder, porque eu falei: "É muito difícil passar dessa lista, né". E ele respondeu: "Tá bom, quando a gente começa?". E eu, aos 37 anos, me senti uma menina de 15, né. Corei, precisei disfarçar, falei: tá bom, na sexta-feira". E aí a gente começou, né, e foi no primeiro culto e Deus tão amoroso, porque ele nunca tinha entrado nos cultos, a pastora tinha tentado falar de Deus pra ele, e ele falou: "Pastor, eu trabalho pra você, mas não tenta me convencer de nada, eu sou católico, minha mãe é católica", e nunca entrou na igreja, sempre ficava nas salinhas fazendo tudo, conhecia todos os pastores, mas nunca entrou na igreja. E aí, nesse dia que a gente foi o primeiro, foi uma amiga dele que ele conhecia da igreja que foi dar a palavra, ela nunca tinha dado a palavra. Então eu achei um cuidado de Deus, eu falei: "Meu Deus, como pode? Bem a Jaque, que ele gosta, que ele gostaria de ouvir". E aí, antes de entrar, ele fez assim: "Ó, só que eu não vou lá na frente, não vou fazer apelo, não sei", porque ele sabia todo o sistema, né, tudo como funcionava, Já ele estava sabia. vacinado já. E aí ele falando, 4 anos convivendo com os crentes, e aí ele falou: "Não vou entrar, não vou fazer apelo, não sei o quê, só vou ouvir a palavra e vou embora". Eu falei: "Tá bom". Quando eu olho a Jaque fazendo apelo, esse moço tocado, indo lá na frente, aceitando Jesus, e eu: "Meu Deus do céu!", chorando, maravilhada, assim, né. Chegava em casa, eu dava pulos de alegria com ele, eu tentava segurar, porque eu falava: "Ai, não quero que a minha ansiedade estrague, porque é muito bom para ser verdade". E quando é de Deus, é verdade esse muito bom, né, Michael? É assim. E aí fomos, e aí começamos a conviver, e eu dava curso de pré-batismo para quem ia batizar, ele quis fazer, porque ficava perto, né, e aí todos os sábados lá dando a aula, explicando o que que era o batismo, então no final do curso distribuí a circular e não dei para ele. Aí ele falou assim: "E a minha?". E eu super chata com as coisas do Josué Gonçalves. "Qual a sua motivação para o batismo?". Porque o Josué Gonçalves falava tanto. Às vezes o moço vai querer ficar de batizar, porque ele está interessado em outras coisas, não é no Senhor. Então eu tinha gravado aquilo no coração, eu era uma peneira, né, muito forte. E aí ele: "Eu já entendi que todo aquele que crer e for batizado será salvo". Eu falei: "Amém". Aí eu dava circular, em casa eu pulava de alegria. Aí ele batizou, foi uma bênção, casamos, e foi assim a conversão. Estamos aqui até hoje servindo o Senhor. Nós temos chamado passamos por uma igreja que entendia, Efésios 4, então que uns são para mestres, outros pastores, outros para apóstolos, e a gente foi reconhecido como mestres, então a gente tem essa facilidade e gosta de conversar da palavra, estudar, buscar a origem, o que que significa. Já tivemos, ministério de ensinar a palavra mesmo juntos, e a gente ama, ama. Fazemos os nossos devocionais de manhã dessa forma, né, amor? A gente lê e fala: "O que que significa? E por que que era assim?". E assiste filme parando e falando: "E o que que significou isso? E onde foi que ele buscou isso na palavra?". Então a gente é bem parecido nesse sentido. Então Deus nos presenteou, né? A palavra fala: "As bênçãos vão correr atrás de ti". Se você se posicionar e buscar o Senhor, elas correm mesmo. Que maravilha, gente. Que rico, hein, Celso. Acho que você já vai ter que vir para cá depois, Celso, para compartilhar a sua história. O seu lado. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Ô Mayra, que legal, assim, eu fico tão feliz de ouvir, de sentar essa mesa com irmãos, né, diante da presença de Deus, porque esse assunto que a gente
engrenou aqui, né, e você contou essa parte do seu relacionamento, tanto da sua conversão, quanto do ressignificado que Deus fez na sua vida afetiva, relacional. Isso é muito importante, porque a gente vive num tempo que cada vez mais as relações estão banais. Tem uma psicóloga que a Bruna gosta, que ela falou assim que do Bauman, né, do Amor Líquido, que ele Hum, escreveu o livro, falou assim que agora não é nem mais amor líquido, é amor gasoso. vaporzinho. É, né, e tudo mais, enfim. E aí é muito legal porque, assim, você trouxe tantos princípios legais aqui, que permearam a sua história, que é importante a gente reafirmar para as pessoas, Sim, né, para o pessoal que vai nos assistir, porque primeiro que é o seguinte, nunca é tarde, porque às vezes o é, pessoal, né, vai ficando mais velho e tudo e acha que: "Nossa, meu Deus, o que eu vou fazer?", e é, tal, e desespera. E Deus ele é fiel, a menos que ele tenha um chamado de celibato, para a é, pessoa, no mais, alguém ele vai colocar no seu caminho, na sua vida, para você ali crescer junto, entender e fazer uma aliança. Então é muito interessante isso, e isso que você falou também, né, do José Gonçalves e dos critérios, isso é fabuloso, porque hoje, né, tem muita pressa, muita uhum, ansiedade. As pessoas vão se relacionando, vão se envolvendo e às vezes por medo de perder a pessoa, que sim, ela já se conectou emocionalmente, porque aí já foi muito além do beijo e tal, aí ela tá conectada, calma. ligada à pessoa. E aí, assim, aí depois fica aí o relacionamento vai ser ruim, porque tá baseado na carnalidade, É, e o fruto da carne a gente sabe o que é. uhum, Então, é muito legal isso, porque a gente precisa reenfatizar isso para os jovens. é, Essa importância da espera, dos critérios para as relações. Então, eu achei muito legal. Isso aqui vai dar um corte muito legal para a gente compartilhar para as pessoas. É sério, porque assim, sim, a gente precisa fomentar e falar isso, sim, para renovar a esperança das pessoas, para as pessoas confiarem no Senhor. Tem uma amiga, um casal de amigos que eles estão pastoreando na Inglaterra, eles gravaram aqui com a gente, e a minha amiga testemunhou uma coisa muito legal de uma irmã da igreja dela, e a igreja que eles estão pastoreando lá, o pessoal é tudo assim, são a idade deles, eles são mais velhos do que o casal de amigos. E uhum, essa irmã tinha 40 e tantos anos, e ela tinha um relacionamento, só que não era em santidade. uhum, E aí, vai dar ruim, porque e ela foi conversar, então ela falou assim: "Ó, você precisa consertar sua vida, consertar". "Ai, mas com quem vai conver", "Então, você precisa cessar com isso". "Ah, mas ele vai largar de mim". Ué, que largue. Porque se ele tá se relacionando com você por causa do seu corpo, ele não é o homem pra você. Ela: "Ai, mas" aí falou que ela foi lá, se posicionou, falou com o rapaz, uhum. e o rapaz se submeteu, aí eles se alinharam, Legal. entendeu. Então, assim, a importância disso, da gente falar sobre isso. Muito bom, muito excelente, obrigado por partilhar. Hum. Ô Mayra, agora mudando de assunto, para a questão voltando pra comunicação, que foi muito bom, o seu testemunho, foi muito legal. Ah, o que que você poderia dizer, dentro disso que a gente conversou um pouquinho sobre a essência, da importância da comunicação para os nossos dias, especialmente para nós como cristãos sermos voz? Uhum. O que que você poderia dizer a respeito disso? A comunicação, hoje, algo que queima no meu coração é assim: você converteu? Converteu. E a sua comunicação está mostrando isso? É a primeira coisa que eu tenho sentido o Senhor falar, porque Cristo em nós é a esperança da glória, né. Então, eu não tô minha comunicação não tá inteira convertida. Eu passei por Ford outro dia e eu falei: "Nossa, joguei fora minha comunicação, acabou". Porque a gente não está aperfeiçoado, só o dia que ele chegar a gente vai ver o que é o perfeito, mas até lá a gente vai sendo aperfeiçoado. Minha comunicação está convertida? Por quê? Porque há formas de falar, né. Eu preciso falar de uma forma que as pessoas falem: "Meu Deus, como ela fala desse jeito?". E é no como, é a essência, então é a intenção. Então o meu português está correto? Tá. Ai, mas tem gente que é avivado e fala tudo errado. Ótimo, perfeito. A mensagem foi passada. Eu não estou querendo corrigir o português. Eu creio que quanto mais bonito tiver, ó, vai ser bom para você, porque isso é valorizado na sociedade, inclusive. Porque até em emprego, você vai numa seleção e às vezes por conta de um erro de português, o outro passa no seu lugar. Mas a questão da narrativa, né, eu vejo muitas mulheres hoje, e é bacana, legal, se preocupar com
cartela de cores, cortes de roupa, tecidos, e isso influencia, mas isso é o corpo. A gente é corpo, alma e espírito. Então a comunicação ela tá no corpo, e aí você vê até a questão de hoje tem muitas mulheres com ministério do que você se alimenta, né, então tem muita nutricionista cristã, e eu acho isso maravilhoso, porque é o jejum de Daniel sim, é o que é saudável na Bíblia sim, a gordura com açúcar realmente vai fazer com que a gente morra antes, então a palavra que ia ser propagada, você tendo 80 vai até os 70. Então você não foi usado, assim, por Deus o tanto que poderia ter sido, então já começa daí. Aí tem muita, personal trainer cristã e eu acho isso maravilhoso. Se a gente tiver músculo, a gente resiste mais uma doença, a gente vive mais, já é provado isso, né. Esses dias a gente teve uma amiga de célula que teve influenza. Então ela postou que um dia só que você passa na UTI, você já perde não sei quantos por cento de músculo. Ainda bem que ela era atleta, ela ficou 5 dias. Ela estava fazendo fisioterapia após 5 dias de UTI, porque perdeu toda a musculatura, perdeu grande parte, não toda, grande parte da musculatura. Quer dizer, então se você é personal trainer, você vai gerar consciência nos irmãos que a gente precisa de músculo, né? O comilão, né? O, o que tem a concupiscência da comida é visível para as pessoas, porque ele é gordo. Então, Timóteo fala, né, Paulo fala para Timóteo: "Cuidado, Timóteo, porque tem pecado que é visível, tem pecado que é invisível, mas a gordura é um que é visível, qual que é? Gula, é gula". Então o que que eu estou comunicando para minha igreja? O que que eu estou comunicando para os meus jovens, para as minhas crianças? Que tudo bem comer demais? Porque é o excesso. Então você percebe? E aí eu falo, então a forma como que você se comunica, está convertida? Vou te contar um caso. Eh, nas vendas, a gente sempre fala assim: "Não corrija o cliente". Então o cliente entrava para minha equipe e falava assim: "Você tem o Miriade?". E a tendência de quem não tinha técnica era corrigir: "Não, não é Miriade, é Miríade". Pronto, você fechou o coração da pessoa. Você não faz mais a venda. "Ai, mas é assim?". É assim, principalmente hoje em dia, com essa geração mais, vitimizada, sensível, vamos Não dizer aguenta a assim. Que verdade. não aguenta a Deixa verdade. "Uai, ele me corrigiu? Nem minha mãe me corrige". "Não, não quero mais nada". Ou senão ele até vê, faz o processo da venda ali, mas ele fala assim: "Ah, eu não comprei, achei ela antipática". Ele nem sabe dizer por que que ela é antipática, mas foi porque ela corrigiu. E eu já vi acontecer situações semelhantes na igreja, né, na hora de uma pessoa que é de um ministério de acolhimento, então chega o novo visitante ali e faz uma pergunta e ela: "Ai, não, não é aqui, é assim assado". Então, olha como isso é importante. Ai, Mayra, são detalhes. São, mas em Cantares ele fala: apanhem as raposas e as raposinhas. Então, são detalhes da comunicação cristã que afastam ou atraem. Eu tenho que lembrar: a importância não sou eu sou o mensageiro. A importância é a mensagem, é o Senhor Jesus. Então, por isso eu acho tão importante a comunicação. Então, é válido eu saber que casaco usar, a cor que me deixa mais iluminada, é válido porque tem sabotadores na mente do mensageiro. Então, ainda é ego? É, ainda é ego. Muita gente que sobe num púlpito, ou sobe para dar uma palestra, ou sobe para dar um curso, ou vai fazer uma reunião, fica assim: o que que eles vão falar de mim? Ai, o que que eles vão achar do meu cabelo? O que que eles vão achar da minha roupa? O que que eles vão Não se trata de você, você entendeu? É o corpo, então ainda está preocupado com o corpo. E isso sabota a sua comunicação, porque você esquece da mensagem. E isso independente até de ser cristão. Porque você esquece o discurso que você ia falar para os seus liderados, você esquece o discurso que você ia fazer para sua família, tudo porque você está preocupado com a primeira entrada, que é a comunicação visual. Mas aí tem a alma, porque é corpo, alma e espírito. Aí eu fico assim: "Ai, será que vão saber que eu não sei falar direito? Ai, será que eu vou transmitir que eu tô emocionada?". Ou sobe bravo ainda, né, tá com raiva de alguém na igreja, aí começa a dar a palavra. "Viu? Você viu o que ele está falando aqui? Ele está falando que vai matar, né, Paulo já entregou Himeneu nas mãos de Satanás". Então, que está comunicando ali? A alma doente, né. Então a pessoa fica preocupada então ou com a roupa, o externo,
ou ela distorce a mensagem por causa das emoções. E o terceiro nível, que é o espiritual, que você tem que estar abastecido da palavra. E é isso que eu quero, no fundo, que meu ministério cresça de comunicação. Se você entender que pouco importa o corpo e a tua alma, mas que importa o que o Espírito está falando com você e com a noiva, com a igreja do Senhor Jesus, isso vai fluir. Vai fluir. Tanto eu já vou até dar spoiler aqui, que eu acho que você me perguntaria: "Qual que é o meu versículo preferido?" Você perguntaria isso ou Sim, não? sim. Porque é o que fecha todo esse raciocínio, né. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. PNL pura, né, isso é PNL, é programação neurolinguística, é oratória pura. Não, teu olho ainda não enxergou o que Deus tem preparado para você. Você pode usar dos recursos da roupinha. Você pode pentear o seu cabelinho, visual, mas nenhum olho viu o que eu estou fazendo. Você pode sim, falar palavras doces. Pede para o moço do teclado colocar uma música triste. Que é isso? É indução. Eu estou mexendo com o sentido das pessoas. Eu posso fazer isso intencional na comunicação, mas não adianta, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. Então, eu posso fazer um charme ali, fazer de pinta espiritual, querendo usar todos esses recursos do homem, mas só a revelação de Deus é o que importa para aqueles que o amam. Pode estar escuro, pode estar claro. Se eu mergulhei e ele me revelou, e eu tô livre, não tô preocupada com o visual ou com a alma, e tô preocupada em transmitir a forma que ele me revelou e o que ele me revelou, pronto, rasgou. Rasgou, tá destravado. E a partir do momento que eu falo isso para os meus alunos, para as minhas alunas, eu falo: "Não, você não é importante, você é só um mensageiro". Então essas coisas começam a cair, cai por terra. Eles não vão ligando mais, não vai dar nervoso porque eu tô preocupada da minha aparência, não vai dar nervoso porque eu não me preparei ou vai aparecer que eu tenho um vício de língua, não vai. O mais importante é o que Deus falou comigo, para poder falar para a igreja e a igreja ter a mesma revelação ou além. Não é demais? E o que é mais tremendo, quando Paulo fala isso, ele fala porque a oratória clássica, se você for fazer curso de oratória, a base da oratória clássica é o Demóstenes na Grécia e o Cícero em Roma. O Demóstenes é bem mais antigo que Paulo, mas o Cícero é só 100 anos. E a igreja de Corinto, para quem ele está falando, é cheia de templo greco-romano, influência de oradores. Os oradores na época eram os digital influencers. Eles eram celebridades. Por quê? Porque ia no meio da praça, ia nos templos, na sinagoga e toda pompa, todo status, forma de falar. Eu começo com a introdução, eu consigo segurar a turma com as emoções e eu termino com um grande finale reflexivo. E Paulo vem e dá uma quebrada nisso, porque os coríntios estão impressionados. Ele quebra isso. Então, por isso desse versículo. E aí mostra que Paulo, ele inclusive nessa hora, ele não está nem aí. Ó, ele fala: não, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderes desta época. Não é técnica, não é persuasão, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para nossa glória. Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem a conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é tremendo? Maravilhoso. Legal. É, Nossa, eu tô pensando aqui, quando você fala assim, minha cabeça tá assim, ó, pensando nisso, porque isso é um princípio muito valioso, né, que cada vez mais a gente vai sendo orientado pela mídia e, pela cultura, e a gente às vezes fica muito preso a essa questão que é importante, sim, né, a faz aparência parte. faz parte e tudo mais, mas às vezes a gente fica e a gente troca a prioridade, troca primeiro isso e tal, e a mensagem fica por último, quando Uhum, não, a mensagem tem que ficar em primeiro. Deixa eu te fazer é. uma pergunta, Mayra, sobre isso, dessa parte da comunicação. Eu percebo que quando eu vou ministrar porque assim, todas as vezes, às vezes o pessoal pergunta assim, pastores, pessoas que, eh,
comunicam, estão diante de pessoas comunicando, falam: "Ô, mas você fala tranquilo, você não fica ne". Eu fico nervoso todas as vezes, porque parece que não, Uhum. todo mundo. Aí um dia eu estava fazendo um curso e estava um pastor falando sobre homilética, aí ele estava fala algumas técnicas, algumas coisas para nós, e eu falei para ele, falei: "Pastor, escuta, um dia passa esse trem, para esse nervosismo, assim, esse frio na barriga e tal". Ele falou assim: "Não, e é bom que não pare É. mesmo". Por quê? Porque se você entrar confiante demais, isso pode ser um empecilho, porque você Uhum. vai estar cheio de si mesmo, Sim. o empecilho para o Senhor falar. Então você tem que estar vulnerável, dependente, obviamente, isso não significa que você não vai se preparar bem e tudo mais, mas todas as vezes. Não, quando ele falou isso, Maia, eu fiquei, falei: "Nossa, obrigado, Senhor". Falei: "Agora eu lido muito melhor com os meus É. nervosismos antes de falar", Sim. então eu vou lá toda vez, Senhor, me dá a graça aqui para eu comunicar aquilo Amém. que está no seu coração. É. Sabe? Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, eu percebo que, assim, quando eu me preparo, assim, todas as vezes eu me preparo, obviamente, mas como eu sou um pouco prolixo, e eu tenho TDAH e minha cabeça vai, às vezes eu tô no púlpito, assim, eu sou uma figura, e a Bruna estava lá, às vezes eu vou dar um exemplo dentro de uma mensagem, aí eu dou o exemplo, só que eu me esqueço por que que eu tô dando esse exemplo, Hum. aí para eu voltar, esses dias eu estava lá na igreja, eu preguei, aí eu saí, dei o exemplo. Aí eu voltei, eu falei assim pra Bruna, no meio da falei: "Meu bem, consegui voltar, Vitória. consegui voltar", aí eu percebo que, assim, quanto mais eu domino aquilo, É. assim, eu aprofundo porque o Uhum. que que eu gosto de fazer quando eu vou ministrar? Eu gosto daquilo enraizar no meu coração. E eu preciso Também. escrever, eu preciso Uhum. ler, e como eu preciso entender, às vezes até me perco um pouco, isso é ruim pra mim, eu tenho que lidar com isso, porque, assim, o TDAH tem essa questão do hiperfoco, então, se eu pegar esse texto aí, eu vou gastar 10 horas e que vou querer saber da vírgula, Eu sabe. sou igualzinha. Aí Não sabia que eu tinha TDAH. aí, ó, tá vendo? E aí, o que que acontece? Às vezes não precisa da vírgula, saber da vírgula. Sim. Então, assim, eu preciso hoje eu já aprendi, a melhorar isso, né, Uhum. porque antes eu não sabia, eu fui É, tem eu eu técnica, eu né. eu fui diagnosticado tarde, né, eu fiz uma Uhum. avaliação neuropsicológica e foi uma benção quando eu descobri, falei: "Nossa, obrigado", porque, assim, agora eu sei o que eu tenho, porque antes eu Uhum. achava que eu era louco, É, falava: e "Não, e eu sou cansa, maluco". né. É Cansa cansativo. demais. Enfim, então eu percebo isso, sabe, assim, que quando eu entro mais seguro, flui mais. Uhum. Dentro, da técnica, da ciência, da comunicação, publicidade, da própria oratória, tem alguma, um princípio, algum estudo a respeito disso? Como que é? Tem, né. A oratória mais, vou falar de um jeito mais, assim, acessível até, didático. Você precisa ter, se for numa oratória, a introdução, e aí tem várias fórmulas. Você pode começar com citação, com dados, né, dados de pesquisa. Então ela tem algumas que hoje no Instagram a gente chama dos ganchos. Hoje o maior lá Mudou de nome. É a mudou de no mesma é a essência, mas mesma, agora é a me porque mudou o meio, né, então ou é presencial ou é no Instagram, mas então eles mudam o nome para adaptar para o meio, mas é o gancho, é o hook que todo mundo fala. Ainda mais hoje que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, principalmente roubar atenção. Então como eu vou chamar a atenção? Então eu chamo atenção, primeiro de tudo, com um hook, um gancho, que na oratória é a introdução, ela precisa ser chamativa. E a oratória usa, né, elementos, o que, quando, como, onde. Por isso a gente ama ouvir histórias, né. Era uma vez uma princesa num castelo encantado com 3 irmãs, e isso você vai construindo na sua mente. Então tem, a formatação certa, ela tem uma estrutura que você tem que seguir para não ficar com os parênteses. O que que acontece com quem tem a tendência do seu comportamento? Parêntese, 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 parêntese. E nós que estamos tentando prestar atenção e construir, deu o primeiro parêntese e a gente já. Porque é difícil você reter a atenção. Já era difícil antigamente. Imagina hoje que a gente está com esse hábito de fazer isso e ver muita informação. A gente não consegue mais ter o hábito de reter a atenção. Então, quem conta uma história e fala, só um parêntese, gente, deixa eu falar. Essa caneca, ela nos. Além de você ter a dificuldade, imagina a gente. É onde muitas pessoas já estão assim: "Nossa, o que que eu preciso comprar hoje? A lista do supermercado", entende? Isso é ruim para pastor, péssimo, né, porque você olha para as pessoas e às vezes elas estão longe e vai falar: "Ah, é espiritual". Não,
Às vezes é por conta de técnica, sim, precisa realmente. Ah, isso daí faz parte, é importante, é tão importante assim esse parêntese, vai mudar o que o Senhor está falando para a igreja? Então reduza, tira, né, fica mais limpo. As brincadeiras, você vê, outro dia eu vi o Dani fazer assim, ó. Ele fez uma brincadeira, aí todo mundo riu. Aí ele, ai, deixa eu parar, senão a Aline não gosta. A esposa. Então você vê quem que segura, quem que é o contraponto. Porque já sabe que a tendência é fazer muita brincadeira. É uma delícia? Lógico que é. Deus é graça. Então que gostoso ouvir uma palavra que tenha graça. Mas se a graça passa do ponto, ela vira graça de engraçado. Não graça do Senhor. E aí a gente vai para casa, nem lembra depois, porque foi divertido o homem. Nossa, que engraçado, Dani, eu quero voltar lá por causa dele. E não por causa da mensagem. E ele deve saber disso e tem essa consciência, tanto é que ele é equilibrado, eles são equilibrados, né? Mas você vai pegar outros pastores que, porque a graça, ela envaidece. É, o aplauso, na verdade, envaidece, né? Então, se eu faço graça e o meu público começa a aplaudir e rir, eu gostei disso, me deram aprovação. Deixa eu fazer de novo. Então, se eu tenho ego, eu vou nessa comunicação, percebe? Então, voltando à estrutura, você precisa de uma boa introdução. E aí, no meio, no contexto, você precisa de elementos. Então, os elementos da oratória. Se tiver diálogo, melhor ainda. Se der nomes aos personagens, eu vou gravar mais, porque eu estou descrevendo. Então, tem alguns recursos que no meio vão me fazer realmente ter aquele guardar, né, aquela estrutura que no meu cérebro vai fazendo sentido. Se tiver a comunicação não verbal, então meus gestos, eles vão fortalecendo o que eu estou falando, ou eles vão ficando para trás, ó. Então se eu faço isso em casa, a pessoa está lembrando da mensagem, ai, era aquela hora que ele fez isso aqui. Ela nem tem consciência, mas ajuda a gravar a mensagem. Então são técnicas que realmente fazem diferença na comunicação. E o meu final? O meu final também, ele pode ser elevando para eu sair, para que eu irei que a igreja saia, falando igreja porque é um ambiente nosso, né? Mas o público saia querendo sair na ação, e eu conto com vocês, saiam daqui fortalecidos pelo Senhor, coragem. Então eu uso o recurso do meu tom de voz, da minha postura, e aí as pessoas vão sair com isso, com esse intuito. Ou eu posso falar, e foi isso que o Senhor fez. O filho dele morreu na cruz para nos salvar. Que você saia daqui pensando nisso. Então eu vou fazendo meu tom, falando diferente, sofrido, e você sai. Nossa, meu Deus, eu preciso mudar. Então você percebe que ela tem uma intenção? Então a comunicação, ela tem essa estrutura, tanto a oratória, quanto no Instagram as outras técnicas, né? No Instagram eu vou ter a CTA, que é o final que eu queria com a intenção da oratória, equivalendo para o Instagram é a CTA. Eu vou chamar para ação, né? Call to action. Eu vou chamar para o meu link, eu vou chamar para assistir um outro vídeo, eu vou chamar para fazer, mas eu preciso ter, porque ali, se eu estou sendo intencional e é o meu comércio, eu tenho que ter uma CTA. E as pessoas que estão assim, sem intenção de ser o comércio delas, estão monetizando ainda, elas não fazem CTA. E as que estão começando e não têm noção de técnica, também não fazem CTA. E aí perde-se venda, ou perde-se um engajamento. Por quê? Porque não tem técnica. Então, hoje a comunicação ela é muito importante. Ela é fragmentada. No meu curso, tudo que eu fui recebendo do Senhor, eu fui mesclando com as técnicas humanas, as técnicas que eu recebi. Então, eu pego a partir de um versículo, um trecho de versículo, e vou falando aqui o que o Senhor Jesus fez, como ele usa a introdução, como ele usa o meio e como ele usa o final, porque é um pouquinho diferente. Ele é o mestre, né? Ele não precisou deixar nada escrito. Então, tudo que ele falou, tudo que ele orou, ele é a própria palavra e o verbo vivo, registraram. Não é uma loucura isso? Quando a gente para pensar, ele mesmo não escreveu nada. Mas a oratória, a palavra, ele mesmo em pessoa, a própria mensagem foi tão importante que todos quiseram escrever e até hoje a gente quer escrever a respeito dele. É incrível. Então, realmente, aprender com ele, desmembrando os versículos para ver que como é a técnica do Senhor Jesus, é maravilhoso, né? É essa a base do meu curso, Joia da Comunicação. Que top, já fiz minhas anotações aqui, tendo uma consultoria 0800, tá, gente? Foi. Nossa, ó, você Entregando viu que eu tô ouro. aproveitando aqui, intencionalidade. Ó, que legal.
Ô Mayra, aproveita, já compartilha um pouquinho então, assim, eu vou colocar depois você vai passar as informações certinho, eu vou colocar para o pessoal te procurar e tudo, mas já Sim, compartilha assim, como que você pode ajudar as pessoas, especialmente as sim. mulheres, né, que eu sei que você Não tem trabalha problema. com isso hoje, compartilha um pouquinho aí, o que que você tem para oferecer, de ferramenta para os irmãos que vão Uhum. nos acompanhar, que é extremamente importante. Eu acho que hoje a gente está no tempo que todos, assim, a maior parte das pessoas precisava fazer um curso de oratória e de Sim. comunicação, porque, desculpa, meu Deixa eu TDAH. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você falar, depois você pode emendar, mas senão eu ia esquecer. A boa comunicação, as suas técnicas, funcionam na relação, no casamento? Porque o casamento muitos casais têm problemas na comunicação. Esse é um Aham. dos fatores, o pastor que me formou, o Samuca, que eu amo demais, ele fala que, o sangue da relação é a comunicação. Boa, e é mesmo. Ajuda as suas Ajuda, técnicas? nossa, ajuda demais e ajuda principalmente porque às vezes casa de espeto ferreiro de pau, eu não estou aplicando, mas ele por já ouvir eu falando sobre a técnica, ele aplica contra mim. Mas eu falo contra mim num bom sentido, porque ele me lembra, né. "Ah, Mayra, cadê a técnica de surpreender?" Ele fala: "Ai, é mesmo, você tem razão." E aquilo me constrange e eu volto a aplicar com ele. Mas funciona muito, funciona bem sim. Ai, que legal. E o que que você pode oferecer para os irmãos? Como é que você pode ajudá-los, né, com aquilo que Deus te deu de Uhum. anos de, experiência e vivência, e daquilo que Ele também tem despertado em você? Hoje eu tô com o Instagram, então já me siga, Mayra Dias de Carvalho, porque lá eu todo dia posto algum conteúdo, seja bíblico mesmo ali, explícito, ou seja implícito, ou com técnicas de oratória e de comunicação. Eu fiz o livro Vícios de Linguagem, o Sabotagem, né, Os Sabotadores, um e-book, na verdade, então um livro digital, tá lá, super acessível o valor. E eu fiz a partir de um dos reels que eu compartilhei, tiveram muitas visualizações e engajamento. Eu falei: "Nossa, é necessário, muita gente tem vício de linguagem, então deixa eu fazer algo já para ajudar e que é acessível". Então tem lá disponível. E o meu curso Joia da Comunicação é o meu primeiro, mas eu pretendo desenvolver outros produtos a partir das necessidades. O Joia da Comunicação, ele tem essa base da oratória, das técnicas mesmo de oratória, mas também da técnica aqui da palavra de Deus, né? Como o Senhor usa, como na Bíblia são as parábolas, o que que tem por trás dessa metodologia. E ele serve muito para a mulher cristã, por quê? Porque é todo baseado em princípios da Bíblia, é todo em versículos, e ele liga, ele conecta. É justamente para destravar. Como eu vou desobedecer meu pai se é ele que está falando para eu falar? Então, o meu intuito ali é, se alguma irmã ainda tem alguma trava, porque são várias e podem ser psicológicas, espirituais, e no curso a gente vai trabalhando isso, e quem faz a obra é o espírito, né, Michael? Então já teve alunas e assim, eu vejo que é rápido. Eu falo: "Meu Deus", às vezes o curso parece que na segunda aula já fez o efeito, porque já destravou. A minha aluna oficial mesmo, pós-profecia, não sei se você soube, eu recebi uma profecia da Dimítria quando ela foi na Igreja Voz. Que legal, não fiquei sabendo não. Entre 280 mulheres, ela olhou para mim, eu vejo, é o Senhor que me viu ali. E eram respostas que eu estava procurando justamente para ficar no digital ou não. Eu estava muito aflita. Fico, não fico, é do Senhor, não é do Senhor? E ela olhou para mim e falou assim: "Te conheço?" A hora que ela falou isso, eu falei: "Eu já sei que é o Senhor, eu já sei, porque ele me conhece." Ela teve a impressão que me conhecia. E eu falei: "Ainda não." E aí ela veio e começou. 3 minutos de profecia entre 280 mulheres. Eu sentada ali na cadeira e ela falando, eu só chorava. E ela falou: "Eu vejo você com muitas mulheres, com muitas Bíblias, levantando as Bíblias, elas são como trombetas do Senhor." Você quer mais claro do que isso? Eu falei: "Deus", e destravou ali o meu ministério público ali, e eu entendo que é esse treinamento, esse método, né, o joia da comunicação, que vai destravar mesmo as mulheres. Quem é do reino de Deus, Deus está chamando para serem trombetas na nossa nação, para falar, abrir a boca e falar. Porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Se ele consegue atingir sua alma, você fica acanhado.
Você não tem voz, você fala: "Pra que eu vou falar? Quem sou eu? O que eu vou fazer?". Moisés foi o primeiro que passou por isso. O Senhor vai, ele dá umas 7 objeções: "Mas eu sou duro de fala, mas quem sou eu?". Porque é afetado na identidade. E as mulheres para quem eu dou o curso, a mesma coisa, são mulheres que conhecem a palavra, estão com sede e fome de falar, mas têm sabotadores ou emocionais ou espirituais. Então no curso, conforme eu vou fazendo as dinâmicas, já tive aluna que fez assim, não lembrou na hora de uma dinâmica que a gente fez que trazia à tona. Passado um tempinho da aula, ela fez assim: "Lembrei, foi uma professora que falou assim pra mim: 'Fica quieta, não é pra falar'". Ficou com isso a vida inteira. Então tem momentos de cura no curso. "Ai, é tão espiritual", não é tão espiritual, é porque realmente resgata lembranças, né. O espírito vai estar ali, vai fazer a obra, mas você faz perguntas que trazem à memória o que te mexeu na sua comunicação. E eu fui entendendo que o inimigo ele não quer que a gente abra a boca e fale, porque o ide o Senhor falou pra gente ir, é uma obediência, ele pediu, ele falou: "Ide, fazei discípulos por todas as nações", pregando o evangelho. Eu vou pregar se eu for muda? Eu vou pregar se eu for tímida? Eu tô desobedecendo, mas o inimigo faz várias coisas para que você fique com dúvida e não fale. Percebeu? Como que é sério? Então o curso ele vem para destravar isso nas pessoas. Então uma das minhas alunas foi uma das primeiras e o testemunho dela forte, algo forte que vai impactar muitas pessoas, uma área que o inimigo pega muito e tem pegado bastante hoje em dia. Ela já tá, acho que já deve estar no desde quando que ela fez, amor? Eu falei pra ela: "Eu te desafio, 90 vídeos por dia sem parar, né, todos os dias". E ela tá na performance dela lá, já deve ter dado 90 e ela não parou. Ela rompeu na terceira aula. Então eu fico feliz, porque eu falo: "Senhor, deu certo para uma, amém, já cumpriu o propósito". Mas tem mais gente que eu creio que tá nessa mesma necessidade, e que vai ser uma potência nas mãos do Senhor. É isso que eu fico a minha compaixão e aflição é essa, eu falo: "Cadê as potências do Senhor? Todo mundo foi feito para brilhar o brilho dele, não sou eu que estou brilhando". As pessoas falam: "Você brilha, sua mensagem é maravilhosa, é de um entusiasmo, é de um amor". O amor que ele deu por mim, o amor que ele tem por nós. Simplesmente eu falo desse amor, ele é mais importante. Eu sequei o cabelo, eu pus a maquiagem, porque eu sei que são recursos bacanas, e eu também já ouvi a vida inteira que eu era feia, e eu ouvi que era feia de propósito, porque era um plano para eu ir me apagando, porque assim eu não falo e me escondo, então hoje eu entendo e falo: "Eu sou bonita, o Senhor que me fez", né. E aí a gente vai brilhar, porque a gente vai exalar o brilho dele, ser voz dele, percebe? Que bênção. É mesmo. Olha só, tô feliz, viu, de te ouvir, sério mesmo, muito bom, Bom, ver, assim, aquilo que Deus está fazendo, né, através de você, da sua casa, da sua família, amém. assim, é perceptível, palpável que isso provém do Senhor. Eu Amém. sou alguém que eu tenho um pouco de, objeção com relação ao movimento coach, sabe, assim, Eu obviamente também. não é o seu caso, mas eu tô falando assim, é muito legal que como que você conseguiu conectar, hã, aquilo que é técnica, aquilo que eu não diria que é do mundo, porque não é, porque toda a verdade, todo o conhecimento que é bom é do Senhor, Uhum. tudo. Mas como que você consegue conectar isso de maneira equilibrada, sabe, assim, que legal, que Amém. fico feliz por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como que funciona o curso? Como que é a dinâmica? É presencial? É quantas aulas são? É encontros, é sozinho? É encontro em grupo? É presencial? É à distância? Como que funciona? Eu consigo fazer ele dos 2 formatos, né, eu consigo fazer presencial e tenho feito e gosto muito, mas como não dá para todo mundo, eu também faço online. Dá para fazer online. Ele tá com umas 6 aulas, 5 aulas. Uhum. Sim. 5 ou 6, eu não fico presa, porque como eu vejo que é o mover do Senhor. Já teve uma aula com uma aluna que foi só desabafo dela, e não é desabafo, eu não sou psicóloga, mas ela precisava falar, botar para fora palavras para se encher das outras do curso. Então, é para falar, o curso é para falar. E realmente na outra aula ela voltou outra pessoa.
Então ele deu esse foi presencial, foi muito bom. Uma das aulas eu faço questão de ser online, porque eu dou técnicas do Instagram, como chamar mais atenção, como que prende, que recursos que usa, para engajamento. Eu tenho testado no meu e tem dado resultado, então eu compartilho essas técnicas também. Então ele é bem bacana. Que E legal. e vai falar das técnicas que eu aprendi, mas tudo voltado para a palavra também. Bênção pura. Ô, gente, olha só que oportunidade maravilhosa para você. Sério mesmo. Segue a Mayra lá. É, a gente tá, não adianta, não tem pra onde correr. A gente está permeado pelas plataformas digitais, por esse mundo midiático. A gente não pode ficar demonizando as coisas. A gente precisa entender o seguinte: todas as coisas são criadas, podem ser usadas para o bem quanto para o mal. A gente precisa aprender, porque talvez a gente ainda não aprendeu a usar a tecnologia. Se a gente não aprende, ela escraviza a gente. A gente fica perdendo nosso tempo, fica no scroll. Mas a gente pode usar ela ao nosso favor e para difundir o evangelho. Então, assim, uma ótima oportunidade para você, principalmente você mulher. Segue a Mayra lá, na verdade, qualquer pessoa para seguir a Mayra, que eu tô acompanhando seus conteúdos, É, estão muito legais, assim, de inspirar mesmo. Oh, que bom e tal, que que legal. bom, obrigada. Maravilha. Minha irmã, muito obrigado. Viu? Muito obrigado mesmo. Foi muito bom o nosso papo. Assim, eu fico muito feliz e me sinto realizado de sentar aqui, te ouvir e com todos os irmãos que eu tenho o privilégio de sentar aqui, o quanto que eu tenho sido abençoado. Eu acredito, né? O podcast aqui está baseado na palavra de Jesus, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali presente. Amém. E assim, eu acho que eu sou o mais abençoado nisso, porque eu sou muito edificado, Deus fala muito comigo, Amém. abre minha visão, sabe? E eu tenho um prazer, assim, eu fico feliz do nosso papo aqui poder alcançar outras pessoas, que eu tenho certeza, assim, tanta coisa legal que você falou, eu fiquei pensando, né? Dentro do que você falou, uma coisa, Deus me deu um, assim, um insight. Uhum. Olha só, nunca pensei nisso. Maquiagem, você se maquiar é terapêutico. É terapêutico. Você tá com a autoestima baixa? Viu, minha irmã? Sim, Olha só que interessante, Deus sim, reergueu a Mayra, fortaleceu a vida dela a partir disso. Nunca foi. pensei nisso, ó que maravilha. Então, vai se maquiar, fica 1 hora se maquiando. Lá você vai aí você vai ficar pensando na vida, é melhor você ficar 1 hora se maquiando do que você ficar 1 hora no scroll no Instagram ou É, consumindo coisa aleatória. Se for consumir coisa boa lá, Mayra, beleza, vai lá e consome. é verdade. Então, assim, quanta coisa legal. Muito obrigado, tá? Imagina. Muito obrigado mesmo, viu, Celso? Obrigado. E espero que a gente saia daqui com um papo marcado com você também. Inclusive, se você. Ah, não posso esquecer. Se você quiser trazer, eu não sei como é que você tá, sua dinâmica de artesanato, trazer alguma coisa para embelezar Ah, o nosso cenário aqui, por favor, tá? ó, Eu quero agradecer aqui a minha amiga Karina, do Lúdico, esposa do Léo, mãe da Alice e do Olavo, que cedeu aqui essas obras de arte dela para embelezar aqui o nosso estúdio, aqui no nosso podcast artesanal. Uma maravilha, a gente tá está na lindo. versão 2026 e isso aqui foi maravilhoso. Eu entrei no estúdio dela, que eu encontro são uma família muito querida, e eu fui no estúdio, a gente encontra os homens de vez em quando no estúdio dela. Pra gente conversar e ter um tempo, né, são amigos de muito tempo, são os homens que me formaram na fé, assim, que caminharam comigo no início da minha conversão, e eu entrei no estúdio e estava expostos esses quadros lá, e ela mudou algumas coisas no estúdio, e aí eu olhei e falei: "Nossa, Léo, que legal esses quadros", falei assim, foi umas 2 semanas atrás, aí eu achei bonito, eu gosto muito de arte, eu não sou Uhum, artista, mas eu gosto muito de apreciar a arte e aprecio muito os artistas, assim, porque eu vejo o cocriar com Deus, sabe, assim, isso uhum. provém do Senhor e tal. E aí eu falei: "Nossa, que lindo e tal". Aí conversando com a Cá, depois com a esposa do meu amigo, falei: "Cá, me dá uma ajuda para ajudar a dar uma harmonizada lá no estúdio lá, porque assim, só eu que faço tudo lá, mas assim, eu sei que não que pode melhorar". E ela me deu umas dicas e tal, falou: "Ó, eu posso te, ceder umas obras minhas e a gente Ah, vai que trocando". Eu falei: graça. "Meu Deus". Aí quando ela mandou a foto, eu falei: "Poxa, eu vi essas obras esses dias", e Um falei para o Léo, eu falei: "Obrigado, Senhor". um mimo do Senhor no visual, porque já tinha o espiritual e a alma, É isso mesmo. né. Então, ô Cá, um beijo pra você, viu? Obrigado, viu, Léo? Vou botar aqui também as redes da Karina aqui para você seguir.
se você quer dar um toque especial na sua casa, lúdico, de alegria. Nossa, a Karina, assim, ela, né, eu sou suspeito pra falar, ela é minha amiga, mas ó, ela é excelente, excelente. Conhece o estúdio dela lá, veja as obras que ela tem muita coisa legal, tá bom? Beijo, cá, pra você, tamo junto. Ô Mayra, Você quer o presente da renúncia ou não? isso que eu ia falar, desculpa. Eu ia Imagina! o que que você trouxe pra nossa dinâmica do presente da renúncia? Olha, tô renunciando tempo desperdiçado, simbolizado por essa carta de coringa. Não serei mais boba de tempo desperdiçado com entretenimento. Então ela Oh, representa isso. que legal. Viu, gente? Ah, deixa eu botar aqui nessa câmera aqui, ó. Então, não desperdice seu tempo também, talvez seja didático, ó, deixa o Espírito do Senhor falar sobre você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, é isso mesmo. Que maravilha, que bacana. Muito bom. Vou guardar. Aqui, ó, tem muitas coisinhas aqui que são de renúncia, ó. Esse quadro aqui, essa É, ampulheta, tem legal. várias coisinhas aqui, que bacana. Muito bom. Ô Mayra, obrigado mais uma vez, obrigado Celso. Queria deixar um espaço agora para você fazer suas considerações finais, você já compartilhou o texto, geralmente eu peço, né, mas mandar um beijo pro pessoal aí, fica à vontade. Quero agradecer o convite, que Deus continue te abençoando, você sendo uma voz na nossa geração, que esse podcast e essas mensagens realmente alcancem quem precisa ouvir e o Senhor vai levar com certeza. Agradecer o pastor Wilson, toda a Igreja Voz, que abriram as portas, tem portas abertas para quem precisa, né, para os inadequados, para quem não se sente capaz. Então estamos lá todos juntos para sermos aperfeiçoados. E convidar vocês, sigam Mayra Dias de Carvalho. Estou à disposição para você destravar a sua voz e ser uma voz na nação. Obrigada, Amém. viu? Ô gente, olha só que bacana, a Mayra, ela vai sortear um curso para uma mulher destravar na comunicação, ok? Então, esse curso dela, Joias da Comunicação, se você quer destravar, se você quer melhorar, ó, só por esse papo que nós tivemos aqui, você vai ser muito abençoado. É um curso para mulheres, ok? Então, se inscreve, na verdade, segue a Mayra lá no Instagram e também você vai, nesse post aqui, marcar 2 pessoas que você quer indicar, que precisam também destravar na comunicação, às vezes é tímida, marca aqui 2 pessoas e a gente vai sortear um curso e você pode ter o privilégio de melhorar a sua comunicação e ser muito abençoada, tá bom? Segue a Mayra lá. Deus abençoe. Que maravilha. Ô gente, esse foi o Pode Congregar com Mayra Dias. Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, que bênção. Isso mostra que você está perseverante aí, seu cérebro não está tão condicionado. Que Deus abençoe a sua vida, compartilha aí com o pessoal, tenho certeza, assim, que tudo que nós conversamos aqui, a história da Mayra, todas as ferramentas que ela trouxe, assim, tão atuais, tão necessárias para os nossos dias. Por favor, compartilha esse vídeo, comenta aí, dá a sua opinião também, dá sugestão, o que você quiser escrever aí, a gente vai ver com carinho, tá bom? Um beijo para você, que Deus abençoe você e sua casa, e até o próximo Pode Congregar. Tchau.